Olá, gente, tudo bem? Sou Rodney Ferreira, estudante de psicologia, e estou aqui para compartilhar com vocês um pouquinho de conhecimento desses dias bem difíceis os quais nós estamos vivendo. Se você escutar um grito, não se assuste. Não é um gato e nem um passarinho, é meu filho lá no quarto brincando com a mãe dele. Está quase na hora de dormir, então já viu, né? Então estou aqui para compartilhar um pouquinho sobre essa palavra que provavelmente você já ouviu falar, histeria. Alguns estão dizendo que esse momento que estamos vivendo não passa de uma histeria coletiva. Mas o que é essa palavra? O que significa histeria ou histeria coletiva? Histeria é um distúrbio psicológico que acontece quando um grupo de pessoas passa a ter o mesmo comportamento, ou seja, comportamentos estranhos. Quando um grupo de pessoas passam a desenvolver comportamentos estranhos ou passam a adoecer de doenças sem causa aparente. E eu quero compartilhar com você aqui pelo menos 2 casos de histeria que nós temos aí ao longo da história. São mais, são inúmeros casos aí, não sei o certo, mas 2 eu gostaria apenas de compartilhar com vocês. Um é no aeroporto da Austrália, onde uma aeromoça no aeroporto ela se sentiu mal na escada rolante e ela desmaiou. Foi o suficiente para provocar o caos naquele aeroporto. O que aconteceu? Ela desmaiou e toda a equipe de segurança desligaram os ar-condicionados porque eles acreditavam que aquilo era algum tipo de veneno que tinha se espalhado pelo ar-condicionado, ou seja, um atentado terrorista. Não foi comprovado que aquilo se tratava de um ato terrorista, mas cerca de 50 pessoas procuraram atendimento sentindo os mesmos sintomas que essa aeromoça sentiu. Não tinha uma razão aparente para que eles se sentissem mal e procurassem atendimento, mas o simples fato daquela aeromoça ter desmaiado foi suficiente para algumas pessoas acreditarem que se tratava de um ato terrorista e passassem mal. Não, nada ficou comprovado, e enfim, depois todos ficaram bem. A aeromoça que se sentiu mal, ela teve apenas uma tontura, enfim. Outro caso bastante interessante de histeria coletiva aconteceu na França em 1518. Essa eu lembrei a data. É uma jovem, ela começou a dançar numa praça, saiu da sua casa e começou a dançar e tal. E a sua dança era tão intensa que ela durou 3 dias direto. E em uma semana, olha que interessante isso, em uma semana havia mais de 30 pessoas dançando com ela. Você acha pouco? Em um mês havia cerca de 400 pessoas dançando incessantemente, sem parar. Resultado disso aí. A história é longa, mas o resultado disso é que muitas pessoas morreram de exaustão, outras pessoas morreram de ataques cardíacos e outros morreram de derrame. Não consegui essa informação se todos morreram, mas muitas daquelas pessoas morreram de tanto dançar. São 2 casos famosos de histeria. Como eu disse aqui, a histeria ela não tem uma razão aparente. Ninguém conseguiu descobrir por que aquela jovem começou a dançar, não teve uma explicação. Ok? O momento que a gente está vivendo hoje, eu acredito não se tratar de uma histeria, já que a histeria não tem razão ou causa aparente para pessoas adoecerem. O momento que nós estamos vivendo é comprovado cientificamente, o tal do coronavírus, é comprovado como ele acontece, quais são as formas de contágio, quais são as formas de se evitar essa doença. Infelizmente ainda não tem a cura, mas a gente está progredindo para que isso aconteça com muita fé. Daqui a pouco tem a cura. Então, o que a gente está vivendo não se trata de uma histeria, já que nós sabemos como ela acontece, como ela é passada de uma pessoa para outra e as formas de se evitar, ficando em casa, se cuidando, obviamente. E o que eu quero dizer com isso? Já que o nosso vídeo é um pouquinho sobre histeria e os efeitos das notícias ruins na nossa, os impactos das notícias ruins
na nossa saúde mental. É comum de nós seres humanos procurarmos informações, seja por instinto, seja por curiosidade. A gente quer sempre saber o que está acontecendo. Se tem uma briga na rua, a gente está dentro de casa, a gente vai e olha pelos cantinhos do portão para saber o que está acontecendo, por que o vizinho está brigando, por que o vizinho comprou carro novo, enfim. Nós somos curiosos. E esse momento que a gente está vivendo, a nossa curiosidade está muito aguçada, porque a gente quer saber se nós vamos ter os nossos empregos amanhã, se a gente vai poder ir na padaria, se a gente vai poder comprar no supermercado. É um momento de curiosidade, porque a gente quer saber o mínimo possível para a nossa sobrevivência até, não é verdade? E enfim, só que nós não podemos buscar apenas notícias ruins, porque as notícias ruins elas têm um impacto maior na nossa vida do que as notícias positivas. Você quer ver? Diante de tudo que a gente está vendo aí e ouvindo, quando se fala que morreu mais de 300 pessoas, a gente fica assim, poxa, 300 pessoas morreram. Mas se a gente ouvir assim, mais de 5.000 pessoas ficaram curadas do coronavírus, a gente pensa assim, nossa, será que é verdade? A gente tende a duvidar mais das notícias boas do que das notícias ruins. Ouvir notícias ruins em excesso, infelizmente, a gente está ouvindo mais notícias ruins do que boas, faz muito mal para a nossa saúde. Quer ver alguns efeitos? As notícias ruins, elas podem provocar em nós crises de ansiedade, inquietação, a nossa pressão ela pode subir, pode nos dar falta de ar, dores no estômago, simplesmente porque nós estamos sendo alimentados de notícias ruins, bombardeados. Então, um conselho para você, meu amigo, minha amiga, esteja informado sim, é bacana a gente buscar informações, mas não busque apenas informações ruins, porque isso vai fazer mal para você. Daqui a pouco você está com falta de ar, está com crise de ansiedade, você está inquieto dentro de casa, não consegue dormir. Então, filtre bem aquilo que você vai ouvir. A reportagem hoje tem uma emissora de televisão aí que fica o dia inteiro nos bombardeando sobre essas notícias. E infelizmente não são notícias boas. Embora tenha muitas coisas boas acontecendo, enfim, busque notícias, sim, mas não se alimente de notícias ruins apenas. Enfim, o que você pode fazer durante essa pandemia aí? Você pode ligar para alguém, ligue para um idoso, dê uma palavra de incentivo para ela, diz para ela que tudo vai ficar bem, se cuide, aproveite para amar mais a sua família, amar aquela pessoa que está na sua casa com você. E é aquilo, gente. Se cuidar é o melhor remédio. Então, o vídeo não tem uma intenção de falar de coisas religiosas, mas tem uma palavra em Jeremias onde diz assim, sobre o que pensar. Pense naquilo que te traz esperança. O profeta Jeremias estava vivendo um momento caótico lá na sua nação, no meio do seu povo, mas ele pensou, em meio a tudo isso, eu vou pensar naquilo que traz esperança. Então, meus amigos, pense naquilo que traz esperança para você. Daqui a pouco isso vai passar e a gente vai poder correr, vai poder jogar bola, vai poder voltar para os nossos treinos, vai dar tudo certo. Enfim, nós somos brasileiros, nós somos guerreiros, nós vamos vencer essa. Cuide-se, fique em casa, siga as ordens do governo, é bom pra gente, tá bom? Um abraço aí para todos.